Bom Deixa eu dia, ver se Cris. Como é que você tá? Tudo bem? tudo bem, tá tudo certo, Show de tudo bola. jóia. A gente vai começar um programa agora que vai se chamar Papo com Franqueado. E esse primeiro programa estou fazendo com a Cristina Bondesan, nossa franqueada de Marília, estado de São Paulo, né, interior de São Paulo, está bem próximo aqui de nós, São José do Rio Preto. Cris, antes da gente começar, você já é uma figura conhecida entre os franqueados, né? Principalmente entre os novos franqueados que sempre ligam para falar contigo, saber um pouco mais da nossa Isso. franquia, né? Cris, mas Aham. se apresenta para todo mundo. Quem é a Cristina Bondesan? O que você faz? Enfim, para o pessoal te conhecer um pouco mais. Então, eu sou arquiteta de formação, designer de interiores, fui docente durante 15 anos na faculdade, no curso de design de interiores, e tenho meu escritório, e desde março, né, final de fevereiro, começo de março, estou nesse novo caminho aí com a Lumave, Show. abrindo um novo nicho de mercado aqui para mim. Quando o pessoal está se aposentando, eu estou abrindo um novo caminho. Legal. E Cris, essa é uma pergunta que eu ia fazer, né? O que te motivou a entrar numa franquia como a Lumave? Tudo bem, tá dentro do segmento, mas o que te chamou a atenção, que te despertou esse desafio, como você falou, né? Às vezes as pessoas estão indo para o caminho da aposentadoria e você não, tá indo para o desafio, né? Tá querendo fazer ter novas oportunidades. O que te motivou, Isso. Cris? Olha, o que me move sempre é a paixão, né? O desconhecido, o desafio. Então, eu tinha muita vontade de aprender coisas novas. Eu tratava de iluminação de uma forma superficial nos meus projetos e agregar também valor, porque com o tempo de carreira profissional, a vida profissional, o mercado começa a encher de novos profissionais que derrubam muito o preço. Então, os mais velhos, que têm uma grande experiência, começa a acontecer um descompasso aí. Aham. Então, a gente começa a ficar mais seletivo. Então, eu acho que esse novo nicho vai me complementar, né, a parte de aprendizado, mas também agregar valor na profissão. Excelente. Posso resumir de uma maneira simples aqui que você viu a oportunidade de agregar não apenas conhecimento, mas até mais serviço, né? Ou seja, você já entregar a solução Isso, completa, né? Do projeto isso. arquitetônico, da parte de design interior, né? E agora a solução de iluminação. Cris, você sente que dentro do mercado, de modo geral, de arquitetura, design interior, a iluminação ela é deixada de lado por falta de conhecimento ou ela é simplesmente deixada de lado porque as pessoas não veem importância, ou seja, cai de novo no conhecimento? Eu acho que está acontecendo as duas coisas, né? É, os profissionais estão começando a se interessar por esse caminho, só que, como não conseguem cobrar o que vale todo esse trabalho, né? Eles deixam de lado muitas vezes, né? São poucos aqueles que conseguem cobrar um projeto com valor agregado, né? Essa parte do profissional. E a parte do público, dos clientes, começa a se despertar uma consciência da importância da iluminação, sim, Uhum. né? Com certeza. A gente está na era da informação, então tudo leva. Hoje as pessoas observam, por mais que estejam alheias, não sejam da área, elas observam o que está acontecendo. Sim, é bem isso. Eu acho que quando os hábitos de consumo estão mudando, né? Quando o consumidor hoje ele precisa, por exemplo, construir ou reformar, ele não fica só na dependência, né, de um arquiteto, de um designer, do engenheiro. Ele busca, por exemplo, um YouTube, um Google da vida para ler em blogs, sites, ver vídeos sobre conteúdos. Normalmente a tendência é que o consumidor chegue até com algumas especificidades. Olha, eu quero este produto em específico ou essa situação, eu quero imitar esse ambiente aqui, né? As pessoas acabam trazendo essas ideias, facilita, por um lado, para o arquiteto, enfim, o designer, quem estiver atuando, se for iluminação, se for arquitetura, mas, por outro lado, se esse profissional também não tiver capacitado, ele vai ter um desafio, né, Cris?
muito grande, muito grande. Hoje, o bom profissional, né, aquele que tem consciência da sua profissão, apesar de ser generalista, né, o arquiteto eu chamo de um maestro numa obra, né? Ele tem que entender de tudo um pouco, né? Fica falhando se ele não entender principalmente desse item, né? A parte de iluminação hoje é muito relevante, muito importante. Ele tem que entender ou passar para quem entenda. E aí está o nosso papel, né? É isso, é onde a gente entra. E eu acho que o arquiteto, se ele não souber o básico para ele conversar com o cliente dele, ele já também perde um pouco de credibilidade, né? E se ele não tiver uma alternativa para isso, que pode ser uma empresa parceira, como na nossa rede de franquia, acho que fica mais difícil para ele, né? Ou ele vai ter que se posicionar falando algo que ele não sabe, insistindo em algum tema de maneira errada, ou ele busca ou treinamento ou um parceiro que tenha conhecimento. Cris, como é que tem sido para você a experiência na franquia como um todo? Desde quando você entrou até o momento atual, quais foram os desafios? O que você viu de dificuldade? O que viu de oportunidade? Como é que foi para você esses mais ou menos 6 meses aí de operação? Isso. Bom, a gente está em constante aprendizado, né, Matheus? Na vida, né? E esse mundo, Lumave, vamos dizer assim, é um mundo a ser descoberto, né? Então, uma trajetória de muito aprendizado, de apanhar muito também, né? De alguns sucessos, muitos erros. Estou detectando, em contato com vocês, assistindo os treinamentos de vocês, detectando erros fatais na minha abordagem, né? Erros que eu estou corrigindo e que eu já consigo vislumbrar assim, uma alteração nos poucos clientes que eu já contactei após uma imersão, que eu chamo de imersão que eu fiz nos últimos dias, né? Eu entrei de cabeça, eu mergulhei na universidade aí, Lumave, e detectei que eu estava errando muito. Eu posso até citar alguns erros, se você me permite. Claro, vai ser bem relevante, porque o objetivo do bate-papo é a gente trazer aprendizado para os franqueados, enfim, incentivá-los, né? Então, Cris, nessa jornada, nesses últimos 6 meses, você teve sucessos e insucessos, e nos últimos, vamos dizer aí, 30 dias, eu sinto que você tem se dedicado muito a avaliar a causa dos erros, né? Por exemplo, se eu estou tendo insucesso, o que está causando? E eu percebo que você tem se comprometido com você mesmo em treinamentos, né? O que mudou para você depois que... aliás, um passo atrás. O que fez, o que te motivou a querer entender o que estava possibilitando, aumentando a tua chance, vamos dizer, de perda de orçamentos, e o que te motivou a buscar uma alternativa e aí depois tu dá as dicas aí dos treinamentos, enfim, os pontos que você entendeu aí que foram importantes e relevantes para você na jornada até agora. Então, o que me motivou, né? Eu tinha vários orçamentos, uma ânsia enorme de acumular e mandar para a Gabi, para a execução aí do projeto, tinha muitos contatos, mas percebi, após principalmente o último orçamento de sexta passada, que eu assisti gravado, né, que, primeiro, a minha prospecção estava errada, estava equivocada, eu não estava filtrando, né? Então, as vendas que eu consegui até então, eu sinto hoje, após essa caída de ficha que eu falo, que foram muito mais pela minha credibilidade, por eu conhecer o cliente, por eu ter feito o projeto e ter já uma história com o cliente, do que propriamente o meu êxito como vendedora. Né? Então, foi a primeira caída de ficha. Então, por que isso? Então, vamos descobrir o que está acontecendo. Então, primeira coisa, a prospecção errada. Quando a gente fala em prospecção errada, é assim, o perfil do cliente.
não só o tamanho da casa, o local também importa. Eu tenho olha, o exemplo mais típico de sofrimento, que eu perdi o orçamento semana passada, depois de 3 meses cultivando esse cliente, né? Num bairro quase que popular, mas uma casa muito grande, Aham. né? Então houve e fui pela mão de um parceiro de móveis planejados. Ele tinha vendido para ele. Aham. Você já tinha tido uma referência, então. Já tinha tido uma referência. Esse cliente pensa num vendedor novato fazendo de tudo para essa pessoa fechar, desde atender em finais de semana, indo na obra dele, que era muito longe da onde eu estou, muito Nossa. longe. Quando ele vinha aqui, ele vinha com um bebê, uma criancinha que me desmontava o escritório inteiro, né? E apelando para lápis de cor, lápis de cera, mas enfim, era sofrido também, Aham. né? Outro erro crasso, fiz maquetes eletrônicas de todos os ambientes da casa dele, erro, sem ele ter fechado, naquela Aham. ânsia de fechar, Aham. né? E ele ainda não é hora, mas eu gostei. Resolvi uma parte do espaço gourmet para ele, que ele não tinha ainda fechado a cobertura, trabalhei nisso para ele. Quer dizer, esse é o exemplo típico de tudo que não se pode fazer. Eu dei tudo. Outro erro detectado. Ah, A margem, a minha porcentagem, eu fui na mais baixa, te né? impossibilitou a negociação. Não ficou margem para manobra. A hora que ele pediu desconto, eu não tinha. Eu tinha o nosso 5% à vista, Aham. mas eu tinha margem anterior para baixar. Então, aquela coisa, né? Eu dei tudo, eu fiz o bem de uma vez, né? Nessa hora, Maquiavel está errado, né? Eu fiz tudo de uma vez e não aos poucos, né? E ele não fechou. No fim, a mensagem, né? Me desculpa, agradeço toda a atenção, mas eu fechei com uma empresa que cabe no meu bolso, né? Esse cliente também foi o grande responsável pela minha imersão, porque eu falei, não é possível, isso não pode acontecer demais. Ao invés de eu me frustrar e me fechar, eu vou para cima, eu fico indignada. Perfeito, perfeito. E aí é que esse fora os vários projetos que a Gabi fez, porque ele alterava, mudava. Quer dizer, só esse cliente acumulou todos os erros que eu acho que eu cometi. Eu gosto de falar, Cris, que a gente aprende muito mais nos nãos do que nos sims, né? Então, acho que todo Isso, início de operação de franqueado, todo mundo vai ter muito mais não do que sim. Em algum isso, momento a gente pode equilibrar isso, mas vai ser um pouco perigoso se você está tendo muito sim e pouco não. Pode ser que também você está deixando dinheiro na mesa por não estar buscando novas oportunidades. Então, é bom quando a isso. gente fecha os orçamentos, fecho todos os orçamentos, mas talvez seja estranho. Será que eu estou com pouca oportunidade, por isso que eu estou fechando todos? Né? Então, gosto de ter sempre essa reflexão. E o motivo de perda é algo que eu sempre falo para os novos franqueados nos treinamentos. Gente, quando a gente faz o treinamento de implantação, assim, mais importante do que saber o porquê você ganhou é saber o porquê você perdeu. Porque a gente Isso. começa a entender muitas questões que às vezes podem ser regionais, mas principalmente da operação, né? Por exemplo, do que você passou, e eu fico extremamente feliz que você já percebeu. Tem um cara que chama Thiago Concer, especialista em vendas, né? Já fiz treinamentos dele ao vivo e online várias vezes. E ele fala assim: vendedor bonzinho não vende. O que é o vendedor bonzinho? É o que atende todas as concessões do cliente, mas não coloca nada em troca. Então a pessoa pede desconto e tu dá desconto. Pô, mas me entrega o projeto antes da hora. Tu entrega o projeto antes da hora. Oh, mas me dá uma dica aqui. Tu entrega tudo. No fim da história, ele vai, compra em outra loja. Vamos lá, esse teu cliente
teve uma consultoria de design de interior, arquitetura e iluminação que não foi cobrada, tu ainda entregou uma série de materiais que teve custo para você, você tem uma equipe aí, né, no teu escritório, então você teve custo para isso. No final da história, pode ser que ele nem comprou o mesmo padrão de produto, e eu não estou falando nem de qualidade, eu estou falando às vezes até de design, acabamento. Uma peça de alumínio versus uma peça de plástico. Então, assim, a gente muda todo o patamar, né, da história, e você entregou tudo para ele. Mas o ponto extremamente positivo e relevante é o quanto isso mudou a tua cabeça, né? Muito, muito. Te trouxe o aprendizado, você foi buscar na raiz, né, entender. Então você poderia ter falado, poxa, meu preço está caro, eu trabalhei com a pior margem. Mas não, eu gosto de trazer assim, se o cliente está me falando de preço, ou eu prospectei errado, que é o que está no treinamento, né? O treinamento que a Cris citou, para quem é novo na franquia, está entrando aqui depois de dia 20 de setembro, que é o dia que a gente está gravando. A gente soltou um treinamento na semana do dia 15, semana passada, que foi um treinamento que é os 7 passos da venda consultiva, onde a gente mapeou e tentou orientar os franqueados o que é uma venda consultiva, mas principalmente a etapa de planejamento, né? Que é saber, que é o que a Cris falou desde o início. Saber quem eu estou prospectando, qual é o perfil do cliente. E buscar desde o início da conversa, na qualificação, né, Cris, entender o que essa pessoa valoriza. Talvez se você entendesse lá do começo o que ela valoriza de fato, você não teria entregado tudo, né? Certeza. Porque se é um cara que chega só por preço, você não vai ficar fazendo tudo isso por ele, né? É. E é importante saber também, não ir só pelo tamanho, mas ir também pelo local, porque eu estou agora com um exemplo de um residencial cujas casas são pequenas, tipo 80 metros, 70 metros, mas é num local alto padrão, e eu estou no 3º orçamento, e eu detectei que ali estão entrando casais jovens, bem-sucedidos, mas que estão iniciando a vida. Eu já tenho 2 esposas dos 3 orçamentos grávidas. Então, é um perfil assim. E um terceiro é um casal de idoso, mais alto padrão. Então, nem sempre é o tamanho da casa, a localização também é importante. Porque eles não pagaram barato essas casas, embora seja um residencial pequenininho e casa pequena. Então, é legal a gente ficar atento também no local, não só no tamanho, nos grandes residenciais, né? Perfeito. Quando a gente está falando de público-alvo, eu tenho que entender se essa pessoa hoje está construindo, reformando, o padrão de obra e aonde que ela está. Ou seja, se na região que ela está construindo é para um público B, B+, A, ou seja, é o público que a gente gostaria de atender, né? Extremamente importante essa dica. Cris, o que mais você conseguiu tirar de aprendizado no treinamento? Você falou que você fez a imersão, né, nos nossos conteúdos, começou com os 7 passos, depois você foi revisitando todos os outros treinamentos que você já havia feito. O que mais você pode deixar de dica para o pessoal? Olha, posicionamento que você fala tanto é fundamental. Então, é na primeira conversa, eu costumo dizer que nem quando existe um namoro, né? Você já dita as regras um para o outro, de preferência nos primeiros encontros, para a coisa dar certo. Porque não adianta protelar, né? Então, você cita o que a gente vende resultado, a gente vende solução, assessoria e de quebras luminárias, né? É isso, a luminária vai por tabela. Por tabela. Mas esse posicionamento é muito importante para a pessoa ir absorvendo o que ele está adquirindo, para não ficar brigando no preço. E uma dica também, que eu falo isso para vocês, os franqueados que estão assistindo, e para mim mesma, não estou ensinando porque eu sei tudo. Eu falo para vocês e para mim, é igual quando a gente dá aula, né? Eliminar o achismo da vida, né, durante o processo. Então, por exemplo, fez o contato, deu o seu melhor, se posicionou, aí fica aquela fase
de vou procurar o cliente, vou ser chata, será que eu estou importunando? Para de achismo. Eu vou citar um exemplo clássico aqui que envolve o posicionamento e o achismo. Existe um empresário aqui, grande, uma grande construtora, que nós já até vendemos os postinhos num stand de venda. Top, eu lembro. E ele faz muito, constrói muito, Marília e região, né? Muitas torres, muitos residenciais e tudo. Um vendedor dele entrou em contato comigo para um novo projeto, num residencial alto padrão, que vai iniciar o salão de festa. Acho que o salão de festa até já está iniciado, eu não cheguei aí lá. E foi o construtor, o dono, que pediu, deu meu contato, porque já tinha a história do postinho, e deu para o vendedor orçar comigo também. Rapidamente a gente fez o orçamento, pedi para a Gabi me auxiliou, foi. Esse menino sumiu, esse comprador dele sumiu. Há 3 semanas que eu estou, Igor, dá uma resposta para mim, e aí, você tem alguma dúvida no orçamento? Passa mais um pouco. E nenhuma resposta, mudo. Eu já não sabia mais o que dizer, né? Já comprou, deixa para lá. Ontem, eu tive a oportunidade de conversar com o dono da construtora, por outro assunto. Né? E mandei uma mensagem para ele. Eu dei um retorno do que ele pediu no residencial, que eu dou assessoria para ele no residencial, e mandei uma mensagem específica sobre esse orçamento, falando que o comprador dele não me responde, né? Talvez por ter já comprado, mas que eu gostaria só de deixar observado para ele que eu não entraria na briga de preço entre os compradores dele. Eu já estava falando, agora eu estava falando com quem decide, que é outro que você fala. Eu falei, Gustavo, eu não vou entrar na briga de preço. Eu quero dar assessoria para você, eu quero escolher o produto mais adequado, e muitas vezes vender o que é necessário vai baratear o orçamento, porque a gente não vai vender quantidade. Deixei essa mensagem e disparei. Falei, seja o que Deus quiser, o menino lá já comprou. Ele me retornou à noite. Ele falou, olha, não fechamos nada. Quando fechar, talvez 2 ou 3 semanas, eu vou te chamar. Quer dizer, o meu achismo, eu já pensei em N coisas do menino, já tinha fechado, já quase desiste. O achismo é uma coisa terrível. Gera ansiedade. É ansiedade. Um ponto que a gente falou no treinamento dos 7 passos lá da venda consultiva é fazer perguntas, porque nos tira dessa situação do achismo. Então, se eu vou entregar um orçamento, a primeira pergunta que eu, Matheus, sugiro que a gente faça é: fulano, qual é a previsão de fechamento? Ou qual a previsão de necessidade desse produto, para que eu entenda aqui qual é o melhor período para você comprar, porque tem a entrega, enfim, só para a gente se planejar e não ficar de última hora. Então, eu estou demonstrando preocupação com a pessoa, mas eu estou respondendo uma pergunta muito importante para mim. Porque se eu sei qual é a previsão de fechamento, eu sei qual é o nível de energia, intensidade e a quantidade de ações que eu preciso fazer. Né? Não, é daqui 3 meses só, Cris. Entendi. Então, tu quer só o orçamento, processo agora, legal. Vou fazendo um acompanhamento, mas mais espaçado e sem muito apavoro. É claro que às vezes a questão da obra pode mudar. Então, mandei agora, recebeu, tem dúvida? Não tem? Beleza. Daí 40 dias, cara, só para marcar presença, como é que tá tudo certo, tá dentro do planejamento mesmo? Porque se você deixar também chegar no 3 meses, aí ele vai estar desesperado. Então, você vai usando essa jornada, mostrando preocupação, mas fazendo perguntas e mantendo o contato com o cliente. Boa dica, Cris, é importante a gente não ficar no achismo. Porque ele limita, muitas vezes a gente desiste ou se comporta de uma maneira equivocada por achar. A gente não sabe nada, a gente não pode achar nada. A gente não está na cabeça do outro. Isso é na vida também, né? Perfeito, é isso mesmo, Cris. A gente tem que fazer bastante pergunta.
E o que mais você conseguiu extrair aí, Cris, nesses últimos dias? Você já falou do posicionamento, das perguntas, né, da questão da prospecção, de saber quem é o público-alvo, né, atuar diretamente nisso. O que mais você tem aí que você tirou de aprendizado, que pode agregar não só nos teus projetos, na tua atuação, mas como nos nossos franqueados? Eu acho que aí uma parte muito nossa, muito pessoal, é o aprendizado constante também, né? A gente não precisa ter a pretensão de chegar a ser uma Gabi, né? Que sabe muito, especialista, mas a gente também não pode, com esse público-alvo que a gente pretende abordar, tá zerado. O cliente fazer uma pergunta e você saber menos que ele como leigo. Então, isso eu acho importante também. Eu falo muito isso, a gente não precisa ser projetista, especialistas, né, na parte técnica da iluminação, mas como vendedor eu tenho que saber o que é relevante para eu fazer a venda, né? Então, nossos treinamentos de iluminação têm esse objetivo, de trazer o básico para que você faça o básico bem feito. A gente estava conversando ontem aqui internamente e eu falei, Gabi, acho que a gente errou no título do treinamento, a jornada do Light Designer, porque às vezes o franqueado tem a impressão que aquilo ali é para projeto, eu falei, não, pô, eu quero vender, eu não vou fazer. Mas na real, aquele treinamento, a jornada do Light Designer, é para você aprender a jornada do início de uma conversa com potencial franqueado, até potencial cliente, até fazer o briefing. Então, por exemplo, acho que a aula 4 e 5 é o briefing na teoria e depois o briefing na prática, numa obra. Então, todo o conteúdo é voltado justamente para fazer o franqueado se tornar o consultor de iluminação, né? Ter ali sacadas no momento, na hora da negociação, de, poxa, vou encaixar um cenário para a pessoa pensar. O exemplo que eu mais gostava de usar, né, que agora eu vou ter que atualizar, eu citei isso no 7 Passos da Venda Consultiva, que é o McDonald's versus o Outback, né? O estilo de ambiente que cada um proporcionava. E agora o McDonald's entendeu que precisa mudar o ambiente deles e trazer um ambiente aconchegante para trazer mais valor para o produto deles, que já não estava sendo tão valorizado por conta das hamburguerias gourmet, né? Então, quando eu trago isso para a mesa, o cliente ele já me vê com outro olhos, né? Se eu fico falando, é que meu produto ele é fabricado no Brasil, a Lumave tem 30 anos. Isso é relevante? Mas assim, em uma outra etapa, muito mais na parte final ali da credibilidade né? Mas no primeiro momento, para você engajar a pessoa para o teu lado, é trazer conceitos básicos e que mostrem que você está como consultor, né? Trazendo a consultoria que a Cris tem falado, que é o posicionamento mais adequado, e eu concordo 100% com isso. É o posicionamento que a gente tem que ter. Você que já está na área, Cris, o que você percebe em relação a esse posicionamento de consultor? Você já falou, mas se eu trago um argumento errado, me desvaloriza bastante, né? Total, total. A gente sabe agora quais são as dores, vamos dizer, do consumidor, as maiores dúvidas, por exemplo, cor de lâmpada é uma coisa que é fácil a gente aprender, é fácil a gente discursar em cima, que eles ainda acham, né? A grande maioria está passando da cor branca para as neutras e amarelas, dependendo do que a gente aborda, né? A grande maioria ainda tem luz branca em casa, né? Ainda acham equivocadamente que a branca ilumina mais que a neutra e com a amarela. A gente tem que desmistificar isso e ele já fica surpreso, né? Então, coisas desse tipo, né? O ideal para cada ambiente, né? Uma cozinha, a gente precisa de uma luz homogênea, por exemplo, por conta de lidar com alimento e tal, então, e não ficar com um monte de spot para fazer efeito. Quer dizer, são coisas pequenas e básicas, mas que você atinge a pessoa e que é surpresa para ela. Umas 2 ou 3 observações assim, relevantes na primeira abordagem já impressiona muito. Perfeito, perfeito. Acho que é isso. E depois, quando for apresentar o orçamento, se preparar, né? A Gabi está sempre à disposição para dar uma passada, principalmente no início, né? Tem um orçamento grande, dar uma passada com ela, por que usou isso, por que não,
para você também ter argumento na hora de apresentar o orçamento, e não só, olha, esse aqui o projeto fica tanto. É isso, né? eu não gero nenhum valor, né? Eu só estou trazendo um orçamento que o e-commerce vai fazer isso, ou que a loja de material elétrico vai fazer, né? A gente tem que se posicionar de maneira diferente, como a Cris já falou, usar todos os nossos argumentos que já tragam... a gente nunca tem uma segunda chance de refazer uma primeira impressão, né? Então, se eu não me estou equivocado, no livro... quem é o livro de persuasão? Enfim, que a gente tem de 3 a 7 segundos para já gerar uma impressão na pessoa. Então, a forma como a gente se comunica, a forma como a gente se veste e como a gente se expressa faz a pessoa fazer um julgamento de valor sobre nós, que automaticamente ele atrela ao nosso produto ou serviço. Então, se eu não me apresento bem no sentido de me comunicar, me vestir, né, a forma de abordar, ele já vai julgar que meu produto ou valor não é adequado. Ou seja, às vezes vai te jogar no caro ou barato em relação a isso, né? Então, muito bom tudo que você tem passado, tua experiência, tua jornada até aqui, Cris. Fico feliz demais de ver que você está se desafiando, né? Feliz de você estar compartilhando aqui teus desafios com a gente. Para encaminhar para o encerramento aqui, Cris, para os novos franqueados, aquele pessoal que entrou faz 30 dias, 45 dias, que ainda está naquela etapa de o que está acontecendo, né? A pessoa está se desenvolvendo, tentando entender ali como é que funciona o mercado de iluminação, se desafiando a prospectar, né? Pô, não tenho tanto relacionamento. Tem franqueados que não têm relacionamento, né? Então precisam ir a campo mesmo. O que você dá de dica para eles aí, de sugestão? Olha, eu acho assim, não ter medo nesse novo desafio, né? Aprender com os erros, a gente vai errar muito, vai continuar errando e aprendendo com o erro. O legal é tirar aprendizado dos erros. Perfeito. E não desanimar, né? Eliminar os achismos é outra dica importante que eu já falei, né? Não achar nada, porque você não está na cabeça do outro, então não ficar tirando conclusão, sabe? E prospectar certinho, né? O caso mais emblemático que a gente cita, assim, até para brincar, são os corretores de imóvel, né? Quando você vai numa imobiliária, conversa, contrata, tal, aí o cara te abraça e vai até a porta. Você pensa que foi valorizada, que ele está sendo gentil, não, ele está indo ver teu carro. Né? É verdade. Porque pelo carro, né, ele se tem uma ideia do poder de compra da pessoa, né? É um artifício que os corretores usam, mas que a gente precisa ser observadora, né? E saber que a comunicação é um milagre, né? A gente se expressar já é um milagre, a gente se expressar bem. O que o outro recebe é outro milagre. Então, a gente tem que ficar atento. Às vezes, ele não está entendendo o que a gente está falando. Então, uma coisa que você fala sempre, que mesmo que seja óbvio para falar, né? Não tem uma coisa assim que você sempre fala. O que é óbvio para um não é óbvio para o outro, então o óbvio tem que ser dito sempre. Tem que ser dito, porque às vezes não está sendo entendido, né? Tem uma diferença muito grande entre o que eu falo e o que o outro compreende, né? Muito, uma distância. A gente precisa ter muito isso claro em mente, que o óbvio não é óbvio para todo mundo, e o que eu falo não necessariamente a pessoa vai receber da maneira que eu gostaria. Então eu tenho que me certificar que a pessoa compreendeu o que eu faço, como é que eu faço, por que eu faço, senão, de novo, ela vai me trazer para um cesto, né? Eu gosto de brincar com isso. Banana e maçã são frutas, mas não são as mesmas frutas. Então, um plafond e um spot, a gente tem uma variedade, mas eu explicar que usar o spot connect recuado vai ser melhor em tal situação porque ele reduz o ofuscamento, ou seja, o fato dele ser recuado traz um anti-ofuscamento, isso já me gera uma credibilidade que a loja de material elétrico não vai trazer. Posso até não vender no final da história, mas que essa pessoa vai me entender como um especialista e talvez possa ter Aconteceu isso contigo, né, Cris? Tu fez um orçamento, entrou um parceiro da pessoa no negócio, comprou em outro lugar, o negócio era tudo ruim, depois a pessoa teve que voltar em você, né, para refazer. Sim. Já aconteceu isso,
E já aconteceu um segundo exemplo. Uma arquiteta que eu abordei, ela está fazendo uma casa para ela e uma para os pais, que vão mudar para Marília, são do Rio de Janeiro. Uhum. A dela, ela já fechou, ela tem lá o parceiro dela, mas para os pais ela me indicou, vou receber os pais amanhã. Olha só que legal. A chance é grande de dar certo. Excelente, excelente. E é isso, às vezes o posicionamento, na primeira oportunidade, por algum outro fator, ela acabou indo, né, em quem ela já conhecia, mas você ficou na mente dela e ela agora trouxe uma nova oportunidade. Isso é normal acontecer, tá? Às vezes a pessoa não compra, por exemplo, pô, cara, não comprei com fulano, mas depois até me arrependi, então eu sugiro falar com ele. Então é isso. Cris, obrigado até aqui. Foram dicas excelentes, tua experiência, tua jornada tem sido um exemplo, tá? Exemplo para mim também aqui. Aprendo muito com você, me inspiro em você, uma pessoa que não para, dinâmica, está sempre perguntando, questionando, sugerindo, orientando. Então, fico muito feliz e grato por ter uma pessoa como você na nossa rede de franquias. Você tem alguma mensagem final para o pessoal, para todos os franqueados de modo geral, para a nossa equipe, enfim? Eu acho que a gente somos uma equipe, eu acho que dúvidas a gente pode conversar, um tem o número do outro, eu acho que a gente tem que se ajudar, os problemas são comuns, né? Sim. E bola para frente. Coragem e vamos. Olha só que a velhinha está aqui na ponta. E o resto é tudo moçada, então não é para desanimar nem ter medo, não. Show de bola, Cris. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Fico feliz demais a gente ter feito esse primeiro papo. Eu que agradeço. Contigo. E obrigado e sucesso aí na jornada nesse restinho de setembro e início de outubro aí, tá bom, Cris? Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.